que estamos a concluir, mas nós já tivemos ali um gostinho de como é ter uma casa de Deus cheia, repleta, com música boa, com programação especial, e nós vamos ter... Nós vamos ter durante toda essa semana uma mega programação mais do que especial. Há 2.000 anos atrás. Então, neste momento, eu gostaria de agradecer a sua presença, você que nos visita, nossos amigos convidados pelo irmão Vando, né, que tem um testemunho bonito, uma hora vai contar para nós, né, muito bonito. Nossos irmãos Tiago, família, todos vocês que estão aqui, que tiraram um tempo para aprenderem um pouco mais da palavra de Deus, sabe? Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos e nos guardamos das ciladas do inimigo. Então hoje, nós estamos no nosso segundo dia dessa semana, que acontecerá a partir de amanhã, na casa de uma irmã, que a localização vai ser colocada aqui no grupo, tá bom? Onde o irmão Elvis está dando estudo, é a mãe da menina que se batizou ontem. Então é lá perto da rádio, lá em cima, ao lado da rádio vai ser a casa onde nós vamos ter um ponto do Calvário. Então você está convidado para participar também durante toda a semana, até quinta-feira. Na sexta-feira nós voltamos aqui para o templo, sexta, sábado e domingo. Sim, pastor, ontem, na hora que a menina batizou, a mãe chorou, mas chorou bastante. Eu acho que logo ela vai decidir também, sabe? E ela me agradeceu muito por ter trazido as meninas, que eu trago delas desde pequenas lá aqui para a igreja. Amém. Agradeceu demais. Então nós vamos ter um pequeno grupo lá, nós vamos ter brindes, sorteios, nós vamos ter lanche, e você é nosso convidado especial. Então os nossos anciãos estarão dirigindo esse pequeno grupo, juntamente com o irmão Elvis e a irmã Madalena, e nós vamos ter também o grupo dos jovens, tá bom? Que ainda vão decidir o local aí, mas vai ser um prazer recebê-los, e com certeza durante essa semana do Calvário nós vamos ter mensagens especiais que vão tocar os nossos corações. Amém. Tá bom? Hoje nós estamos no nosso segundo dia e o tema da Semana Santa 2023 é... Jesus venceu. Qual é o tema da Semana Santa? Jesus venceu. Amigos, vamos nos atentar. Jesus venceu. Então eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler já o versículo. E o tema de hoje, nosso segundo dia, domingo, nós vamos falar sobre uma cruz no paraíso. O que isso quer nos dizer? Que cruz é esta? Em que paraíso é esse? Hoje nós vamos voltar um pouco na história há mais ou menos 2.000 anos atrás. E nós vamos voltar a 6.000 anos atrás. E nós vamos conhecer o que estava ali naquele paraíso. E nós vamos ver o que está em Romanos 5, no versículo 12. Romanos 5, verso 12. Se você tem Bíblia, por favor. Se você não tem, temos ali na recepção. Romanos capítulo 5, versículo 12. E a Bíblia diz assim: portanto, assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Sabe, a Bíblia usa essa expressão que todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, todos nós estamos longe da presença de Deus, porque a partir do pecado nós fomos afetados terrivelmente por esse vírus que nos infecta todos os dias, está impregnado em nossos DNAs, está dentro de nós. É uma doença que não existe um antídoto humano que possa ser dado em cada um de nós para que possamos ficar livres do pecado. Todos nós somos pecadores. Sabe, amigos, não sei quantos lembram dessa história, mas depois você pode pesquisar, inclusive no YouTube. Um certo dia, um dono de um ferro velho ali na cidade de Abadia, perto de Goiânia, ele comprou um pedaço de chumbo, um pedaço de metal, e era um aparelho um pouco diferente, e ele, curioso, ele mandou com que 2 dos seus ajudantes quebrassem aquele pedaço de chumbo, e com as marretas eles bateram, até deformar aquele pedaço de metal. E eles encontraram um pozinho branco, um pozinho que parecia muito bonito, parecia com sal,
mas que no escuro começava a brilhar, e brilhava como azul fluorescente. E eles ficaram tão encantados com aquele pozinho que eles começaram a chamar as pessoas para verem. E algumas pessoas passaram no rosto, outras pessoas na reportagem inclusive ingeriram. Mas, meus amigos, o que eles menos esperavam é que aquele brilho, quando se mostrou aos familiares, levou muitas pessoas ao cemitério. Aquele pó levou muitas pessoas ao hospital, e aquela cidade inteira foi isolada. Aquela cidade inteira foi ali agora testada pelos químicos. 13 dias depois, 29 de setembro de 87, descobriram que aquela grama era um material radioativo chamado Césio-137. E muitas pessoas que tiveram contatos com aquele material foram enterrados num caixão de chumbo, porque estavam altamente radioativos. Então o dono do ferro velho, a esposa, 2 funcionários, um pai e uma filha de aproximadamente 10 anos de idade, morreram vítimas desse material. Pela curiosidade de algumas pessoas, uma cidade inteira foi afetada. Sabe, amigos, todos nós estamos afetados. Todos nós, como a curiosidade de um casal, há 6 mil anos atrás, fomos infectados. E nós temos um vírus que nos leva para a sepultura, independentemente de quem você seja. Ao redor do mundo, aonde você pensa que está, nós fomos infectados por esse vírus que leva todo ser humano à morte. Há um imenso processo de descontaminação. Quando foi iniciado, também foi iniciado há 2 mil anos um processo para descontaminar a humanidade caída. E assim como aquele material radioativo, a Bíblia revela que o pecado afeta não só as pessoas, mas todos que estão ao redor. Assim como aquele pó que foi passado por uma pessoa, ela irradiava aquele material, e quem chegasse perto era contaminado. O pecado contamina todos que chegam perto também. Se você está brincando com o pecado, você contamina a sua família. Se você está em pecado, você contamina a igreja. Se você está em pecado, a sua família está em desgraça. E não podemos brincar com esse vírus maldito. Precisamos estar atentos às verdades de Deus para não cair nos enganos do inimigo. O inimigo, ele tem colocado armadilhas para nós cada vez mais contaminarmos e não perdermos, e não nos perder para esse vírus maldito. Não podemos brincar. Não houve justificativa para o surgimento do pecado no céu. Imagina você, Deus cria um universo perfeito, com anjos perfeitos, um ambiente celestial com um povo angelical, um ambiente onde tudo era maravilhoso, o homem não se fatigava, os anjos não se cansavam. E naquele mesmo momento Deus resolve agora criar o planeta Terra, e Ele cria esse planeta perfeito, igualmente ao céu. Não havia justificativa nem para os anjos se rebelarem contra Deus, nem para que o primeiro casal também se virasse para contra Deus. Não havia justificativa. O surgimento da terra recém-criada era perfeito, igual ao céu. No jardim do Éden, algo maravilhoso. E se nós voltarmos ao Gênesis capítulo 2, nós vamos ver que Deus cria esse planeta perfeito, mas Ele cria também uma restrição, como prova de amor, como prova de amor daquele casal recém-criado para o seu Criador. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, acompanhe comigo na sua Bíblia. É um texto bem conhecido, mas a Bíblia vem falando que, versículo 16 e 17, a Bíblia diz assim: e o Senhor deu-lhes esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus havia advertido aquele casal: não coma, não sejam curiosos, nem cheguem perto. Existe uma grande opção, uma grande variedade para que vocês se alimentem. Todas as árvores vocês podem tocar, com exceção de uma. Sabe, às vezes dentro do casamento Deus fala assim: olha, filho, essa aqui é a tua esposa, essa aqui é a tua esposa,
Você escolheu, agora permaneça fiel. Mas o ser humano curioso quer cada vez mais conhecer o mundo, quer conhecer o pecado, e vai achando legal, vai achando gostoso, e quando menos espera, está totalmente agarrado pelos laços do inimigo, pelos laços de Satanás. Então, de todas aquelas árvores, existia apenas uma que era uma restrição. Era aquele material radioativo, aquele material que era o símbolo da obediência para o homem e o seu Deus. Em Gênesis capítulo 3, logo em seguida mostra que o primeiro episódio de medianismo, Satanás incorpora uma serpente, uma cobra, e agora aquela cobra começa a se tornar um intérprete da palavra de Deus. Imagina você, Satanás interpretando a palavra de Deus. E se você pensa que ele não conhece a Bíblia, você está enganado. Ele conhece melhor do que nós. Ele é um estudante assíduo da palavra, ele conhece. Ele sabe daquilo que nós estamos estudando, e ele sabe daquilo que nós estamos tentados a cair. Ele conhece as nossas inclinações para o mal. E ele vai te tentar naquele ponto que você é mais frágil, que nós somos mais frágeis. O pecado é direcionado a cada pessoa. E assim como lá no Éden, ele incorporou uma serpente, ele começou a querer interpretar a palavra de Deus, dizendo para Eva: olha, é assim que Deus disse, que você não pode comer de toda árvore. E ele começou a misturar a verdade de Deus com a mentira, o engano. E Eva olhou para o lado, não viu seu marido. E diz a escritora Ellen White que ela, quando se aproximou da árvore do fruto, do conhecimento do bem e do mal, ela escutou como alguns murmúrios, alguns sons que vinham daquela árvore. E ela se aproximou para ver, curiosa. E lá estava um grande enganador, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Lá estava em cima de uma árvore, se deliciando com aquele fruto, comendo aquele fruto, e dizendo: olha, Deus disse para você não comer, mas eu digo que se você comer, os seus olhos vão se abrir, e você vai se tornar igual a Deus, você vai ser conhecedora do bem e do mal. E a mulher naquele momento fez tudo o que Deus disse para não fazer. Se aproximou, se afastou do seu marido, deu ouvidos ao enganador, e mordeu a tentação jogada por Satanás. Aquela árvore era bonita e agradável ao paladar, e ela comeu, e naquele momento nada aconteceu, e ela pensou que a serpente tinha razão, e logo ela apanhou um monte daquele fruto, correu até o seu esposo e chegou: olha o que é que eu trouxe para você. E Adão naquele momento ficou pálido: como assim? Você comeu, você desobedeceu. E por amor a Eva, ele também comeu aquele fruto. E daquele momento em diante, toda a humanidade estava infectada por esse material radioativo. Estava infectado com esse vírus que nós carregamos até hoje em nossos DNAs. Esse vírus maldito que nos leva à sepultura. Esse vírus maldito que não faz acepção de pessoas, não independente de cor, de raça, de sexo, de religião, ele alcança todos. Esse vírus maldito, colocado por Satanás, uma estratégia que ele usou no Éden para torcer as palavras de Deus. Foi naquele momento que ele também usou a palavra de Deus para tentar Jesus no deserto. E ele usou o está escrito para tentar Jesus. Muitas pessoas se acham cheias de si: eu conheço, eu não vou cair, eu não vou pecar, eu sei a palavra de Deus. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Cuidado para não cair do seu ego, do seu nariz empinado. Temos que ter cuidado, porque todos nós somos pecadores, terrivelmente pecadores. Lá naquele momento, no jardim do Éden, ele enganou Eva. E lá no monte da tentação tentou enganar Jesus: se tu é o Filho de Deus, se atira aqui para baixo, porque está escrito: tu darás a ordem aos anjos e eles vão te socorrer. Mas Jesus rebateu os enganos de Satanás, sabe com o quê? Como está escrito. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Temos que conhecer a palavra para não cair nas armadilhas de Satanás. Temos que conhecer a palavra, porque a nossa única segurança é conhecê-la. O único material, a única vacina que nos leva a esse
antídoto é a palavra, de Deus que está em nossos corações, porque diz o Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, verso 11. Sabe, amigos, quando eu coloco meu filho para treinar a Bíblia, para treinar os capítulos da Bíblia, ele está decorando o Salmo 119, já está com quase 70 versículos. E alguns outros capítulos, alguns podem pensar, para quê? Para quê? Para se exibir? Não. Para que ele tenha a palavra guardada em seu coração. E assim como José foi tentado lá no Egito, ele soube dizer não às tentações. Para que quando vem a tentação para o meu filho, ele saiba dizer não para o pecado. Temos que ter a palavra guardada em nossos corações. Temos que meditar nas palavras de Jesus. Ellen White diz que faríamos bem se nós meditássemos na última semana de Cristo aqui na terra. Se nós tirássemos mais tempo para meditar no seu sacrifício. Se nós estudássemos mais a palavra de Deus, se ela fosse o nosso alimento diário. Se nós nos debruçássemos nela. Oh, quão felizes seríamos. Amigos, aí está o antídoto, aí está o segredo. Olha o que diz a escritora de Ellen White. Somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir no último grande conflito. Todos terão de passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou aos homens? E aí? Atos 5, 29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas somente aqueles que estão fundamentados na palavra, somente aqueles que tiram tempo para decorar os capítulos, os versículos, somente aqueles que se debruçam, que vão poder dizer no grande dia da grande tentação: obedecerei a Deus, seguirei os seus mandamentos. Assim como Adão e Eva foram tentados, todos nós somos tentados diariamente. Hoje a nossa tentação não é um fruto. Mas qual é a tua tentação? Só você e Deus sabe. O que é aquilo que Satanás tem colocado diante da tua presença para que você caia? Será pornografia? Será mulheres? Será homens? O que é que Satanás tem te oferecido hoje? Será que temos recorrido à palavra de Deus? Será que temos dito para Satanás: está escrito? Será que temos nos lembrado da palavra de Deus em nossos corações? Queridos amigos, Jesus nos ensina que somente podemos vencer por meio da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus nos dá poder, ela ilumina nossos passos, é uma luz para nossos caminhos. Todos os profetas escreveram sobre Jesus. Todos os profetas escreveram como seria. Essa carta de amor está diante de nós e muitas vezes temos desprezado, muitas vezes temos abandonado. Sem a palavra de Deus ficamos completamente defesos das investidas do inimigo. E eu posso perguntar para qualquer pessoa, em qualquer lugar: você ama a Deus? Eu amo. Mas você tem obedecido a Deus? Você sabe qual é a vontade de Deus? Você conhece a Deus? Sabe, amigos, quem conhece a Deus e o ama, guarda os seus mandamentos, João 14, 15. Segue os passos de Jesus. Tira tempo para meditar. Tira tempo para estudar lição na escola sabatina. Tira tempo para vir na casa de Deus. Não deixando de congregar, como é a costume de alguns. Diz o livro de Hebreus, ainda mais sabendo que o tempo está próximo, a nossa redenção se aproxima. Sem a palavra de Deus ficamos vulneráveis às investidas de Satanás. E o pecado infectou o mundo, mas precisamos de Jesus para nos salvar. O pecado, esse vírus maldito, infectou todo o nosso planeta, toda a humanidade. E agora em 2020 nós vimos que não podemos brincar com o vírus, porque de uma hora para outra uma pandemia infectou o mundo inteiro. Ninguém imaginava o que aconteceria. Os mercados da medicina estavam desprovidos de vacina. Os mercados de materiais e utensílios para a medicina estavam desprovidos.
E de repente esse mundo foi infectado por uma pandemia. Sabe, mas a pandemia da Covid-19 não foi a primeira pandemia, não foi a maior pandemia. A entrada do pecado, ela mostra que a primeira pandemia, que leva todas as pessoas a morte sem exceção, foi a pandemia do pecado. Ela se espalhou, ela quebrou o elo natural que existia entre Deus e a sua criatura. Ela quebrou a harmonia e a perfeição que existia entre os animais e os seres humanos. Ela quebrou a comunicação do Criador com a sua criatura, do Pai com os seus filhos. Se tem uma coisa que não podemos brincar é com essa pandemia do pecado. E todos nós estamos doentes, todos nós precisamos da vacina, todos nós precisamos do antídoto. A cor desse antídoto é vermelho. A cor desse antídoto custou muito caro. A cor desse antídoto foi fincado lá no Jardim do Éden. A desobediência e o pecado de Adão e Eva não seriam vencidos por um único ato de justiça, a não ser um único ato de justiça de Cristo. O ato de justiça de Cristo traria a paz, o sossego, a tranquilidade e a certeza da salvação através do sacrifício de Jesus. Deus fincou uma cruz lá naquele Éden, há mais ou menos 6.000 anos atrás. Deus finca uma cruz, estabelecendo redenção depois da entrada do pecado. E o texto que nos mostra é Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a serpente, entre os seus descendentes e os descendentes dela, este te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. Irineu de Lyon, foi um dos primeiros a escrever sobre o proto-evangelho. Assim ele denominava Gênesis 3,15. Logo depois da entrada do pecado, Deus não abandona as suas criaturas. Deus estava falando que através do descendente de Eva, o descendente da mulher, nasceria um Salvador que salvaria o mundo e traria um antídoto para a salvação, para a remissão do pecado. Deus não abandonou o ser humano. Pela fé no Redentor, que viria, as pessoas poderiam ser salvas do pecado e da morte eterna. Somente pela fé no Filho de Deus. E o tempo se passou. E muitas pessoas têm crido, têm aceitado, têm se entregado. Mas por outro lado, muitas pessoas têm virado as costas para esse Redentor. Isaías 53 diz que ele, Jesus, verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus, o Cordeiro de Deus, pode me dar a vitória sobre o pecado, pode te dar a vitória sobre o pecado. Somente o sangue de Jesus é capaz. Este é o antídoto. Ele está disponível hoje para aquele que quer ser vacinado. Não saia daqui sem receber essa vacina. Não saia daqui sem receber esse antídoto. Foi penoso para Jesus. Foi trabalhoso para Jesus, mas hoje ele está vendo o fruto do seu trabalho. Cada um de nós que aceitamos o seu sangue. O Evangelho, ele não começa em Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho começa lá em Gênesis 3. Foi lá, logo após a contaminação, que Deus já proveu a vacina. Aquela cruz fincada lá no Éden, ecoava pelos séculos dos séculos, o Criador, que foi capaz de deixar o seu trono de graça, um Criador que foi capaz de deixar os céus para vir morrer em nosso lugar. Sabe? A morte da serpente levaria à morte do libertador. Satanás foi derrotado.
mas levou Jesus a ser crucificado. E aquele sangue derramado foi para que nós tivéssemos o direito a voltar para o jardim do Éden. O jardim do Éden perfeito, o jardim do Éden que vai ser restabelecido e recriado para cada um de nós. Deus ficou uma cruz do paraíso, uma cruz para disparar as sombras lançadas pelo pecado. Sabe, amigos, agora mesmo Jesus está estendendo a mão para você. Agora, neste momento, Ele está te dando assim: toma, filho, eu sei das tuas lutas, eu conheço as tuas dificuldades, eu sei das angústias que você tem passado, eu sei, eu estou presente, eu conheço, mas eu quero segurar nas tuas mãos, eu quero que você confie em mim, porque ainda que você pense que tudo está acabado, ainda que você pense que não tem mais jeito, eu sou o Deus dos milagres. Quero convidá-los a escutar uma música, aquela música do pastor Henrique. Pode botar ela um pouco mais baixa, mas para que você observe o que o Rei do Universo fez por nós. O que foi que Ele fez por nós? E que você não saia daqui hoje sem aceitar esse sacrifício, sem aceitar esse Deus maravilhoso. Nós vamos escutar uma canção. Eu quero que você medite nessa canção. Eu quero que você faça um pacto com Deus. Que você se entregue completamente a Ele. Porque hoje Ele está dizendo mãos estendidas para te tomar pelos braços, para te carregar e para te dar a vitória sobre o pecado. Vamos escutar essa canção. Dê uma olhada e medite. Meu filho estava vendo essa música, o pequeno Davi. Ele estava colocando repetidamente essas músicas e chorando, dizendo que ama a Deus pelaquilo que Deus fez por ele. Eu resolvi trazer essa música porque ela é muito tocante. Porque nós estamos falando aqui de uma história real, daquilo que Cristo fez por nós, daquilo que Ele fez na cruz para nos salvar, da situação que nós nos encontrávamos, para nos dar a oportunidade de uma vez mais ter vida eterna, ter salvação. Eu quero que nesse momento você olhe para a sua vida, que você faça uma auto-reflexão, que você pense de onde Cristo te tirou, por quais provas você passou até chegar aqui. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque o sangue de Cristo te alcançou, porque o Espírito Santo te fez um convite para estar aqui nesta noite, para que você reafirmasse com Deus mais uma vez o seu pacto, para que você declarasse perante o mundo que você o aceita, e para que você tenha a vitória sobre o pecado através do sangue de Jesus. Amém? Amém. E se esse é o desejo do teu coração, quero convidá-lo para ficar em pé neste momento, porque nós vamos orar ao nosso Deus, nós vamos clamar para que o sangue dele faça transformação em nossas vidas, e que a cada dia nós possamos alcançar a vitória sobre o pecado e estarmos preparados para logo em breve e morar com Cristo nas mansões celestiais. Durante essa semana nós vamos aprender mais de Cristo, nós vamos relembrar do seu sacrifício por cada um de nós. Neste momento, meu apelo é para você que quer se entregar a Deus, você que precisa tomar uma decisão, talvez que ainda não é batizado, talvez que ainda não conhece esse Deus maravilhoso, mas nós estamos aqui para te ajudar, para que você conheça a palavra, para que a palavra possa trazer libertação sobre a sua vida. Eu quero convidar para que você feche os seus olhos nesse momento, porque nós vamos orar ao nosso Deus. Deus poderoso, obrigado porque o Senhor deixou a luz
para vir morrer numa cruz. Deixou nos céus o teu trono de glória para vir viver uma vida pobre, uma vida simples, empoeirar os seus pés nessa terra pecadora, derramar o teu sangue precioso para nos alcançar aqui, meu Deus, em São João da Aliança. Amém. Queremos, meu Deus, entregar nossas vidas completamente em tuas mãos. Amém. Queremos pedir que o Senhor cuide de nós, o Senhor sabe das nossas lutas, das nossas ansiedades, dos nossos fracassos, e queremos pedir que o Senhor nos dê a vitória sobre o pecado. Amém. Que o teu sangue precioso, que nos redime da maldição, da morte eterna, possa nos alcançar nesta noite. Amém. Muitas pessoas vieram aqui hoje, meu Deus, talvez para cantar, talvez para sair de casa, mas nós te pedimos que essas pessoas não saiam daqui vazias. Amém. Que a tua palavra enche os nossos corações e que a esperança na volta de Jesus possa brilhar cada vez mais em nossas vidas. Amém. Leve-nos em paz para os nossos lares e nos traga, meu Deus, amanhã para um pequeno grupo onde vamos continuar nos lembrando do teu sacrifício. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.